Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos. A gente vai ler o Salmo 27. E aí, eu vou ler do verso 1 ao verso 6. Eu preguei nesse texto no retiro agora do UP, que foi muito maneiro, aliás. Então, eu gostei, mais 4 pessoas ali. E pelo menos pra gente foi maneiro, né? Então, eu vou falar de novo desse texto, mas eu vou trazer um enfoque diferente. Eu não preguei isso nesse retiro, não. Queria te explicar o contexto desse texto antes da gente ler. Então, a gente está abrindo o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos é um livro de orações. Você deve ter já ouvido falar que a Bíblia é a palavra de Deus, o livro dos Salmos é também palavra de Deus, mas se por um lado a maior parte da Bíblia é Deus falando com os homens, aqui no livro dos Salmos são os homens falando com Deus. Então, cara, é claro que a gente se reconhece nesse livro, tudo bem? É claro que a gente se enxerga nesse livro e nessas orações. De certo modo, o livro dos Salmos deve servir como um guia também para as nossas orações. É recomendável que você leia, no mínimo, uma vez por ano o livro dos Salmos, juntamente com toda a Bíblia, mas seria recomendável ler até mais, 2 vezes por ano. E a gente aprende a orar com esses homens aqui. O que é maneiro desse livro é o seguinte, que esse livro vai mostrar para a gente que Deus se interessa pelas coisas dos homens. E um Deus todo-poderoso se revela aos homens como um Deus pessoal, que caminha conosco, tudo bem? Que sofre com a gente, que chora com a gente. A gente viu isso na figura de Jesus, isso tudo foi pressuposto para a composição desses livros. A gente vai ler uma oração que tem 3.000 anos, então isso também eu acho sempre assim, magnífico. Esse é o contexto assim do livro como um todo. O contexto dessa oração em especial, que é o Salmo 27, um salmo de Davi. Davi está vivendo um ambiente de guerra, não se sabe ao certo qual ambiente de guerra Davi está vivendo aqui, porque ele viveu muitas guerras, na verdade, durante a sua vida. Mas, para você ter ideia assim, do que seja um contexto de guerra na antiguidade, e que você compreenda por que Davi ora nesse sentido, eu vou te apresentar um quadro mediano. Eu não vou te apresentar o pior dos quadros, não. Tem um quadro que é muito pior do que esse, que é o quadro do Salmo 137. Eu nem vou apresentar esse para você, para não estragar sua noite, beleza? Eu vou apresentar um quadro mediano aqui, e eu acho que a gente vai entender um pouco por que Davi ora nesse sentido. No mundo antigo acontecia o seguinte, quando um povo entrava em guerra contra o povo, essa cidade que estava sendo atacada era cercada, e aí os recursos iam ser cortados para essa cidade, então parava de chegar água na cidade, parava de chegar comida na cidade, o povo começava a passar fome, e o tempo ia passando. As pessoas não conseguiam, com a cidade cercada, sair daquela cidade. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, os povos que atacavam aquela cidade muitas vezes jogavam pedaços de corpos para dentro daquela cidade. Eu falei que esse não era o pior dos contextos, né? Pegava pedaços de corpos humanos, jogavam dentro das cidades que estavam sendo atacadas para disseminar doença, cólera, tifo, etc. Os cachorros eram mortos, os animais eram mortos para que pudessem matar a fome da população. Depois, os ratos seriam mortos. Depois, crianças seriam mortas. Quando a cidade era invadida, as mulheres eram violentadas, as crianças eram mortas. O povo era totalmente escravizado. A cidade era queimada. E acontecia uma coisa com o líder desse povo, que era um dos rituais ali do mundo antigo, que era o seguinte, para servir como símbolo e lição para outros povos, a gente tem que entender que essa oração é de Davi, beleza? Eles pegavam o líder, Davi é ungido de Deus, tudo bem? Eles pegavam o líder desse povo, levavam para a praça pública, e na frente de todo o povo e na frente desse líder, eles iam matando a família desse líder na sua frente, começando pelos parentes mais distantes para os mais próximos, até o que os seus filhos seriam mortos na sua frente.
E aí, ao final disso tudo, para que aquela fosse a última imagem vista por aquele líder em sua vida, o líder do povo, o adversário, se colocava na frente desse líder que estava sendo atacado. Davi era um líder de um povo, beleza? E aí, ele pressionava com a própria mão, assim, o globo ocular desse líder e o cegava com os próprios dedos para que a última imagem que ele tivesse visto na vida fosse da família dele sendo morta, cidade atacada, mulheres violentadas. Era esse o cenário do mundo antigo. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de entender por que determinadas orações e determinadas expressões são colocadas na Bíblia. Eu vou tentar te mostrar que isso não é exclusividade do Antigo Testamento. A gente vai ver isso no Novo Testamento também. Mas eu acho que, em parte, essa dificuldade pode ser suprimida se a gente, ainda que com um olhar um pouco cauterizado, com o coração endurecido, a gente veja os noticiários das últimas semanas. Eu tenho a capacidade de almoçar e jantar assistindo ao noticiário. Isso eu sei que, em parte, é um pouco do endurecimento do meu coração. Eu consigo ver notícias terríveis e colocar um pouquinho mais de molho na minha salada, beleza? Aí comer e vendo aquilo tudo, e a gente vai se acostumando com esse cenário, e a gente se esquece de ter fome e sede de justiça, como diz o Evangelho, e de se entristecer com isso tudo, com certeza. Mas a gente no Rio de Janeiro, cara, vive um cenário de guerra, você sabe muito bem disso. No final do ano passado, depois do Retiro do Gol, eu estava vindo aqui para a igreja com a minha família. Cara, eu moro em São Gonçalo, né? Vim para cá. Passei por um bonde, chamado bonde, um grupo de traficantes armados, beleza? Passaram pelo meu carro. Qualquer coisa poderia ter acontecido, né? O Senhor nos livrou mais uma vez, como tem feito. Mas é esse o cenário que a gente vive. Um cenário bastante caótico. Como ora uma pessoa que está sendo oprimida por um grupo de traficantes, por milicianos, como ora a mãe da jovem Soraya, de 17 anos, que por não ter conseguido desbloquear o celular, levou um tiro na cabeça por parte do bandido, não é isso? A gente vive num cenário em que o mal é totalmente banalizado. E, na verdade, isso é uma convicção que eu tenho, esses homens são assassinos e eles usam o roubo como desculpa. Eles querem, na verdade, matar essas pessoas. E aí eles usam a motivação do roubo como uma desculpa totalmente estúpida e fútil para atirar na cabeça de meninas de 17 anos. Policiais são mortos nessa cidade. Esse é o cenário de guerra que a gente vive. Cara, a gente está numa guerra. Não sei se você já reparou, mas a gente está vivendo numa guerra. Diante de todo esse cenário, a gente olha para o Salmo, que é uma oração que Davi vai fazer a Deus, o Salmo 27. Conseguiu abrir aí? Salmo 27? Davi vai falar com o Deus conosco assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei
sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Amém. Esse é um texto que a gente não tem que falar amém. A gente tem que falar uau. Beleza? Esse texto é maravilhoso, cara. E eu espero que você entenda como esse texto é maravilhoso. Cara, você entendeu o contexto dessa oração? Davi está cercado pelos seus inimigos, a gente vê isso, né, verso 2 e verso 3, um exército, a guerra é contra Davi. E mesmo assim, ele consegue no verso 1, como você vai acompanhar comigo, dizer assim, ó, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Senhor, aqui a palavra é Javé. Você tem que entender que no mundo antigo não tem essas luzes artificiais, tudo bem? Eu acredito sinceramente que esse cara escreveu esse texto de noite, essa oração foi feita à noite, beleza? Davi diz que o Senhor é luz e salvação, ou seja, ainda que no meio da guerra, ainda que no meio da violência, ainda que no meio da escuridão, o Senhor é luz e salvação, e Ele não teme por isso, e essa é a nossa primeira lição aí, que se você quiser anotar, primeira lição é a seguinte, ó, tempos extremos devem nos levar a uma maior confiança e dependência, tudo bem? Vou repetir, tempos extremos devem nos levar a uma maior confiança e dependência. Cara, a gente vive dias estranhos. Como diz a música do Renato Russo, esses dias são muito estranhos. Os assassinos estão livres, nós não estamos. A gente vive cheio de temor, a gente vive cheio de desconfiança, a gente vive preso nos nossos condomínios. E se as grades do condomínio são para trazer proteção, também trazem a dúvida se é a gente que está nessa prisão, como diz a música do Rapa. Esse cenário poderia contribuir para que a gente se afastasse desse Deus Todo-Poderoso, mas pelo contrário, ele deve, como no caso de Davi, fazer com que a gente se achegue a esse Deus Todo-Poderoso como sendo nossa luz e nossa proteção e salvação, e nosso refúgio e nossa fortaleza. A gente já ouviu aqui que o sofrimento é o megafone, né? Tem a música do Marcão aí, por incrível que pareça. Eu estava pensando se eu ia falar dessa música ou não, e eu entrei hoje numa farmácia lá em São Gonçalo e estava tocando a música do Fruto com o Marcão cantando. E aquela parte que ele manda um rap assim, agora eu estou sabendo que o sofrimento é megafone, é Deus para mim falando que eu não sou um super-homem, que eu sou de carne e osso, que eu vou passar sufoco. Cara, a vida é assim, beleza? Deus não espera que você seja um super-homem, mas Deus continua sendo Deus sempre. Spurgeon vai dizer algo que é muito interessante. Ele vai dizer assim, as aflições são bênçãos disfarçadas. As aflições são bênçãos disfarçadas. Elas devem levar a gente a chegar cada vez mais perto desse Deus todo-poderoso e maravilhoso. O verso 2 diz assim, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Segunda lição que a gente aprende desse texto, devemos orar com sinceridade. Vou repetir, segunda lição, devemos orar com sinceridade. Cara, é tolice não ser sincero diante de Deus que sabe de todas as coisas e sonda o nosso coração. A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar. A gente deve orar sempre. Ainda que a gente esteja com raiva, ainda que a gente esteja com medo, ainda que a gente esteja nervoso, ainda que a gente tenha fome e sede de justiça, com todos esses sentimentos, ainda que a gente esteja irado, ainda que a gente esteja triste, ainda que a gente esteja alegre, ainda que tudo seja muito bom, o que nesses tempos eu acho muito difícil, cara, a gente deve orar sempre. Você sabe o que significa isso que Davi está falando? Olha, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Você sabe o que é tropeçar e cair numa batalha? Ele está falando de um ambiente de guerra.
Você sabe o que significa tropeçar e cair num ambiente de guerra? É ser morto. Davi, nesse momento, ele não está pedindo a Deus, ele está declarando que os inimigos dele serão mortos. Eu sei que isso é totalmente difícil para a gente, cristão, humanista e ao mesmo tempo pós-moderno, da geração mimimi do século 21, entender uma parada dessa. Davi está falando que os inimigos dele vão cair e ele que vai passar a espada no pescoço dos inimigos. Tudo bem? Perceba algo interessante, vou te contar um segredo. Cara, essa oração foi respondida pelo Deus Todo-Poderoso. Em todas as batalhas, essa oração foi respondida pelo Deus Todo-Poderoso. Davi era o homem que matava 10.000 na batalha. Essa oração foi respondida quando o inimigo foi o próprio filho de Davi, Absalão. Absalão tropeça e cai na batalha. E vai ser morto também. Cara, entende a seriedade do nosso momento de oração? Entende a seriedade desses dias difíceis? Terceira lição, ainda no verso 2. Os santos também amaldiçoam. Vou repetir. Os santos também amaldiçoam. O nome desse trechinho aqui, esse pequeno trechinho aqui é uma oração imprecatória. É possível ser totalmente santo e amaldiçoar. Tudo bem? É possível ser totalmente santo e amaldiçoar. Lembra de Neemias, capítulo 6 de Neemias. Neemias vai falar para Deus assim: lembra, Senhor, do que fizeram Tobias e Sambalate. Lembra, Senhor, lembra, não esquece disso. Um homem totalmente santo ora assim, tudo bem? Samuel amaldiçoa Saul, o último juiz, profeta de Deus, profeta do Deus Altíssimo. Elias amaldiçoa Acabe, um rei totalmente terrível e mau. No Novo Testamento, Paulo amaldiçoa Himeneu e Alexandre e os entrega a Satanás. É o que diz o próprio Paulo, tudo bem? Na primeira e na segunda carta a Timóteo. Em Apocalipse, capítulo 6, verso 9 a 11. Homens santos estão diante de Deus, homens cujo sangue foi derramado pela causa do Evangelho. A oração que é feita hoje no céu, diante do Deus Todo-Poderoso por esses homens é: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai esperar para vingar o sangue dos teus justos derramado por toda a terra? Até quando? Querido, Deus não é um ursinho carinhoso, nem um Papai Noel. Nosso Deus é justo. Aleluia. Ao Senhor pertence a vingança. Aleluia. O Senhor terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e terá compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. Aleluia. Uma geração que não foi essa cantava um hino, não sei se nessa igreja cantava, mas era assim: caiam por terra agora os inimigos de Deus. Aqui cantava essa música? Não? Cantava? A geração de hoje não consegue mais cantar isso. Essa oração é totalmente bíblica. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Só que você tem que ter algo em mente. Perceba, os inimigos que caem são os inimigos de Deus, não são os meus inimigos. Graças a Deus por isso. Não é o meu vizinho que vai cair. Eu não vou orar contra o meu irmão, beleza? Porque senão eu vou estar me amaldiçoando, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Tudo bem? Não é pelos meus interesses, é pelos inimigos de Deus. Aí você vai dizer assim: não, Clóvis, mas o Salmo verso 2 está dizendo assim: olha,
quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, primeira pessoa, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão. Sim, aqui são os inimigos do rei. Beleza, aqui é Davi que está falando, aqui é o povo de Deus que está falando. Você consegue compreender? São os inimigos de Deus, são os inimigos do povo de Deus, são os inimigos do ungido de Deus. É totalmente diferente. Aqui não é uma questão pessoal. Aqui a cidade vai ser destruída e arrasada, o templo vai ser queimado, os objetos do templo vão ser furtados, as mulheres do povo de Deus vão ser violentadas. Você está entendendo qual é o cenário? A questão aqui não é uma questão mais nossa. É claro que Jesus fala para você abençoar aqueles que te amaldiçoam e para você orar pelos seus inimigos. A gente vive tempos em que a igreja tem inimigos que se levantam a cada dia, cara. Seja na teologia liberal, dizendo que Deus é um Papai Noelzinho, ursinho carinhoso, e que não tem mais pecado, e que todo mundo vai para o céu, ninguém vai ser mais condenado. Tudo bem? Parte da Bíblia vai ser rasgada e esse pessoal vai fumar maconha com a página da Bíblia que foi rasgada. Vou beber uma água até depois desse exemplo aqui. No segundo culto eu não vou fazer esse exemplo mais não. Já era. A igreja tem apostatado, o amor virou Deus, como foi pregado semana passada, há muitos outros deuses no meio da igreja. Políticos se dizem evangélicos, pastores e bispos, e assaltam os cofres públicos. Traficantes se dizem evangélicos e fazem orações de traficantes. Cara, esses são inimigos de Deus. Que eles caiam por terra em nome de Jesus. Que eles tropecem e caem durante a batalha. Que sejam mortos em nome de Jesus. A parada não é pessoal. A parada não foi o bonde que passou perto de mim quando eu estava vindo aqui para a igreja. A questão é o evangelho de Jesus Cristo que tem sido envergonhado nessa terra. Amém? Amém. Eu tenho certeza, cara, que os irmãos que viveram a Segunda Guerra Mundial nunca tiveram problema com esses textos. Entende? Eu acho que é um pouco... ou Deus tem poupado a gente realmente de sofrimentos extremos, e glória a Deus por isso então, ou a gente tem sido bobo naquilo que a gente compreende do que seja oração e o que seja o evangelho. Certamente durante a Segunda Guerra Mundial o Salmo 137 foi lido várias vezes. Certamente durante a Segunda Guerra Mundial o Salmo 27 foi lido muitas vezes, muitas vezes. E a oração da igreja era para que os nazistas caíssem e tropeçassem. Diante dos campos de concentração, diante de tantas mortes. Cara, a gente vive um mini Vietnã todo ano aqui no Brasil. Mais de 60 mil mortos por ano. Quando que a igreja vai orar com esses santos no céu? Até quando? Até quando? O nosso Deus é um Deus justo. Se a gente tem certeza que uma oração vai ser respondida, vai ser uma oração por justiça. A gente pode ter certeza que essa oração vai ser respondida. Um dia, todos, grandes e pequenos, os juízes hão de encarar, como diz o hino que a gente cantava. Todos, grandes e pequenos, vão se colocar diante desse juiz. Todos. Um dia essa assembleia que está aqui vai se reunir mais uma vez diante desse juiz. Todos seremos julgados, irmãos. Todos seremos julgados. E esse juiz justo há de nos julgar, alguns pelo sangue de Cristo e pela ira que foi colocada diante dele na cruz do Calvário, e outros pelos pecados que cometeram, que hão de pagar também pela eternidade. Quarta e última lição. É possível, no entanto,
ter paz em tempos de guerra. Cara, é possível ter paz em tempos de guerra. Olha o que diz o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Você entende? Davi não pediu para os adversários caírem, ele sabia que iam cair. Davi estava num ambiente de guerra, a primeira coisa que ele diz para Deus é que Deus é luz e salvação. Ele glorifica a Deus com isso, tudo bem? A única petição que ele faz é essa daqui, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Cara, incrível, né? Incrível. No meio disso tudo, no meio de toda a guerra, no meio dessa imprecação e dessa maldição, uma coisa Davi pede ao Senhor, que é estar na presença dele, e não tem paradoxo nenhum nisso, não tem problema nenhum nisso. A gente tem que lembrar, cara, do final do livro de Jó. Jó passa por um momento de conflito extremo, e ao passar por esse momento de conflito extremo, ele pergunta para Deus várias coisas. Deus não responde nada do que ele pergunta, mas Jó se vê totalmente satisfeito, porque em vez de encontrar respostas, ele encontra Deus na oração que ele fez. Tem muita coisa na vida que não tem resposta. Para aliviar um pouco o discurso, uma vez a minha esposa fazia o vestibular e ela não passava no vestibular, tadinha. E aí ela ficava muito triste e tal quando não passava. E aí eu tentava consolar. Cara, tem hora que você não tem que falar nada, beleza? Você tem que calar sua boca. Eu não aprendi isso quando eu era novo, só quando eu fiquei mais velho. Hoje eu já sou bastante experiente e tal, você percebe aí. Então, eu tentava consolar a minha esposa da seguinte maneira. Eu falava para ela assim: Raquel, poxa, não fica triste não. Você passou no vestibular mais difícil de todos. Só tinha uma vaga, que foi o vestibular do meu coração. Eu não sei porquê, cara, essa parada não consolava ela. E eu acho que ela ficava com mais raiva ainda. Tem hora, cara, que não tem resposta, não tem explicação, a gente tem que ficar calado. A gente, como ocidental, a gente tem dificuldade de se encontrar com o silêncio e com a perplexidade, cara. Nem tudo na vida você vai explicar, seja sincero, cara. Nem tudo na vida a gente vai explicar. Eu acredito sinceramente que no céu a gente vai entender. Mas tem coisa, cara, que o tempo vai passar e a gente não vai compreender. Sobretudo quando o sofrimento for quase que absoluto, assim. É hora de se calar, cara. E não encontrar respostas, mas encontrar Deus no meio disso tudo, como Jó fez. Eu percebo que Deus tem usado esse tempo de tanto sofrimento no nosso país, cara, de tanta corrupção e maldade e violência, para que a igreja veja a urgência da pregação do Evangelho, para que a gente entenda que ideologia nenhuma vai salvar coisa nenhuma, e que só o Evangelho de Jesus Cristo consegue mudar o coração do homem em um homem ex-pecador e totalmente arrependido e contrito e lavado pelo sangue de Cristo. É só o Evangelho de Jesus que faz isso. Eu já trabalhei em obra social, já entrei em presídio e dei aula para traficante passar em vestibular. Cara, é o Evangelho de Jesus Cristo que transforma os corações. Tem hora que a gente não tem resposta, mas a gente às vezes consegue vislumbrar alguma coisa. Eu tenho percebido também que nesses tempos difíceis, o Senhor tem usado esses tempos para que muitos cristãos saiam desse país também e levem consigo o Evangelho de Jesus Cristo e preguem o Evangelho em outras nações. É esse ambiente de caos. Deus usa, cara, Deus consegue transformar o mal em bem. E Ele é especialista nisso. Nesse meio de caos, o Evangelho vai ser proclamado. As portas do inferno não vão prevalecer sobre esse Evangelho
e esse evangelho é totalmente vencedor. Uma vez, uma mulher, é o último exemplo que eu vou dar para finalizar. Uma vez, para você tentar entender o que eu estou querendo dizer, nem sempre a gente tem resposta, assim, às vezes a gente tem. Uma vez, num funeral do seu filhinho de 3 anos, uma mulher, quando o pastor entrou na igreja, ela pegou o pastor pela gola e gritou no funeral assim: onde é que Deus estava quando meu filho morreu? Onde é que Deus estava quando meu filho morreu? Diz o relato que esse pregador ficou um tempo em silêncio e depois ele respondeu assim: Deus estava onde sempre esteve, no seu trono de glória, de onde ele viu o seu próprio filho verter todo o sangue na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida e pela vida do seu filho. Onde é que Deus está no meio disso tudo? Onde sempre esteve, irmãos, no seu trono de glória. E tudo há de servir para a glória de Deus e para esse evangelho maravilhoso. Na oração, Deus quer que a gente continue sendo humano. Você pode perguntar para Deus o que você quiser. Nem sempre Deus vai te responder. Mas a gente vai ter certeza do seguinte, que a gente vai ser humano e Deus vai continuar sendo Deus. Ao Senhor pertence a vingança, ao Senhor pertence também a salvação. Amém. Senhor, a gente te agradece pela tua palavra tão maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não banalize o sofrimento de ninguém, mas como igreja, Pai, a gente quer clamar, Pai, para que o Senhor não tarde em trazer justiça sobre esse povo que clama todo dia, Pai, por misericórdia, por esse povo que tem ouvido tiros a cada dia próximos da sua casa, Pai, por esse povo que tem sofrido com atitudes tão corruptas de pessoas que se dizem cristãs também, Senhor, por esse povo que já ouviu falar que existem traficantes que se dizem evangélicos, Senhor. Que miséria e que lástima, Senhor, que dias terríveis a gente vive, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a gente clama por justiça, que esses homens tropecem e caem, Senhor, e a gente pode pedir isso como igreja. O Senhor prometeu que aquilo que fosse desligado na terra seria desligado no céu. Que seja assim, Senhor, que seja assim, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, a gente crê que o Senhor é a resposta para todo esse conflito, para toda essa guerra e para essa nação. Nesse ano de eleição, a gente só confia no Senhor, independente de qualquer tipo de resultado dessas eleições, independente de qualquer quadro econômico que o Brasil apresente. Pai, independente até da dificuldade que a gente tem passado na nossa casa, a gente só confia no Senhor, Pai. A gente só confia no Senhor. E a gente crê que o Senhor fará justiça, porque o Senhor é um Deus justo e maravilhoso. E a gente te louva porque o Senhor é o justo juiz. E a gente te agradece por isso. E a gente crê que a nossa justiça estava também na cruz do Calvário. E a gente te louva por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém.